pessoal, boa noite. Estamos começando aqui oficialmente a segunda noite de apresentações. Ontem nós tivemos 2 grupos, hoje nós temos mais 2. E na quinta-feira nós temos 3 últimos grupos, fechando aí a semana de apresentação desse nosso projeto Profissa. Vamos começar então, hoje, nessa noite de terça-feira com vocês, Agência Pé de Coelho. A gente está aqui, só para contextualizar. A partir de agora, vamos esquecer por uns momentos que a gente está na faculdade, tá? Vamos esquecer por algum momento, por esses minutos que a gente está na faculdade. Vamos encarar que vocês estão apresentando o projeto para um cliente. Então imagina que eu e o Vinícius, que eu vou apresentar daqui a pouco, nós somos ali funcionários da Pinacoteca, contratamos aí a agência de vocês e vocês estão vindo apresentar o que vocês produziram para a gente analisar, se a gente aprova o trabalho de vocês e aí vocês viram, a gente vira cliente de vocês. Então, encarem isso, encarem dessa forma, como vocês estivessem apresentando para um cliente. E depois que terminar, a gente não vai interromper vocês apresentam, depois a gente faz nossas considerações aqui, tá? Como eu já estou avaliando aqui vocês, eu vou tentar ficar só na parte de apresentação, só. Eu não vou falar de direção de arte, apesar de eu já ter feito os atendimentos, tudo. Eu vou tentar focar na parte de apresentação. O Vinícius, como ele está vindo como profissional externo, que não acompanhou vocês durante o semestre, ele tem essa possibilidade de analisar o todo. Tema, conceito, direção de arte, redação, ele pode analisar o que ele quiser, tá? Para dar essa opinião de vocês. E assim como eu falei nas apresentações que eu estava ontem, lá na Liberdade, pessoal, tudo que a gente falar aqui é para enriquecimento profissional, tá? Só acadêmico e profissional. Não tem nada pessoal, absolutamente nada. Então, vocês vão ver que é muito mais tranquilo do que parece, mas o objetivo é que vocês, a gente aprenda com os erros, tudo, tá? Para depois não cometer erros ali no próximo. Então, só para reforçar, a gente está aqui então na presença do Vinícius Mendes Azevedo. Ele é desenvolvedor web, publicitário formado aqui pela Cruzeiro também, nosso ex-aluno. E ele atua desde 2021 na área de publicidade, está trabalhando na agência Pérgola Propaganda, e ele tem aí mais de 27 projetos aí, de sites empresariais, além de outros projetos também de comunicação que foram feitos aí de maneira independente, tá? Então, ele já vem com a experiência de um profissional que já está trabalhando aí na área de comunicação, certo? Vinícius, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite aí, obrigado a todo mundo por me receber e vamos aí, espero ver um trabalho bem legal. É isso aí. Pessoal, então vamos lá, vamos marcar o tempo aqui de vocês, por regulamento lá vocês têm 15 minutos, por briefing, então vamos encarar aí como é um projeto, como um projeto real. Então, o ideal é que vocês controlem também o tempo de vocês, apresentem aí dentro do tempo de vocês, mas eu vou marcar. Se vocês verem que o alarme disparou, é que deu os 15 minutos, tá? Mas vamos lá então, pessoal, Pé de Coelho, boa apresentação para vocês, os 15 minutos começam agora. Boa noite novamente, nós somos a Pé de Coelho, a agência Pé de Coelho, e estamos aqui hoje para apresentar nossa proposta de campanha para vocês, para a Pinacoteca. Nós desenvolvemos um projeto bem bacana, que trouxe ali os problemas que a gente fez com as análises, as pesquisas que a gente tirou juntamente ao público, e nós trouxemos aqui propostas de campanhas bem legais para a gente aplicar e mudar a perspectiva da Pinacoteca perante esse público. Certo, a gente fez o levantamento do público-alvo para poder fazer um direcionamento melhor do nosso projeto, da nossa campanha também, para poder ficar mais claro para quem a gente direcionava o nosso público-alvo, quais são os problemas reais. Para isso a gente fez um levantamento dentro do Forms, onde a gente fez a divulgação através das redes sociais, com algumas perguntas que envolviam método de transporte que as pessoas utilizavam para chegar na Pinacoteca, que elas mais utilizavam também no dia a dia, pesquisa de idade, para a gente poder identificar a nossa faixa etária. Pode voltar um pouquinho, por favor. Para a gente poder identificar ali a nossa faixa etária. A gente também perguntou os motivos que levariam as pessoas a visitarem a Pinacoteca e os motivos que também levariam elas não visitarem por algum empecilho ou alguma coisa que faltasse para atrair esse público-alvo. Aí para isso a gente escolheu detalhar mais criando 2 personas, uma tanto masculina quanto feminina, que seria o João Gomes e Marina Sena, mais ou menos ali na faixa de idade de 26 a 22 anos, estudantes ali dentro de áreas mais humanas, de comunicação, artes, no caso o João Gomes como publicitário, morando na Zona Leste, que gosta de atividades ao ar livre, de programas culturais, e a Marina Sena como estudante de moda, gosta de filmes brasileiros e cuidar dos gastos aos finais de semana,
para poder identificar melhor para quem direcionaria a nossa campanha, nosso público-alvo e principalmente conseguir enxugar e identificar que nosso público gira em torno dessa galera mais jovem, mais adulta, de 18 até a 30 anos. Bom, a nossa análise SWOT ela foi fundamentada em cima de uma pesquisa de macroambiente, onde a gente analisou sociocultural, economia, a questão ali da demografia, de onde ela está localizada. E com isso nós podemos ver que nós observamos que as forças é que ela é localizada no centro de São Paulo, ela tem fácil acessibilidade no trajeto com transporte público. Os ingressos para a Pina Estação, que faz ali parte da Pinacoteca, são gratuitos para todas as pessoas nos dias de visitação e que a internet lá é gratuita, então o Wi-Fi ali você tem o acesso à internet a qualquer hora. De fraqueza, nós também já podemos observar que temos um acervo documental e bibliográfico que ainda não integram plenamente o pensamento ali da curatorial da instituição. A gratuidade somente aos sábados e o pouco uso das redes sociais, então pouca divulgação. De oportunidade, nós podemos enxergar a meia entrada de estudantes, de jovens de baixa renda, de 15 a 29 anos e as aposentadas. E ali as ameaças, vemos que a região é perigosa, tem um alto índice de criminalidade, a exposições imersivas na forma online e o baixo reconhecimento de políticas da gratuidade. E com isso fizemos o cruzamento de dados, pegamos ali a localização no centro de São Paulo e ela ser uma região perigosa. E podemos ter uma oportunidade de policiamento no local, diariamente, principalmente durante as ações e exposições que ocorrem ali. E sobre a parte do pouco uso de redes sociais, o uso tímido das redes sociais e o baixo reconhecimento da política de gratuidade, a gente já vê uma oportunidade de maior divulgação e dos acervos e as exposições que a gente tem disponível ali dentro da Pinacoteca. Então, com todas essas análises SWOT, pesquisas que nós fizemos, nós desenvolvemos o planejamento da nossa campanha. Então, primeiramente, a gente definiu qual que era a maior problemática da Pinacoteca, que é essa questão da falta de conhecimento das pessoas com o acervo e também essa falta de policiamento. E aí a gente criou as nossas estratégias. Então, o objetivo principal da nossa campanha é criar essa conexão das pessoas com a arte e, consequentemente, incentivar elas a procurarem a Pinacoteca. Pensando nisso, a gente entra na parte do tema e conceito. Então, nosso tema, ele é arte no cotidiano, que é justamente para trazer essa ideia de mudar a perspectiva das pessoas com relação ao que elas enxergam como arte. Hoje em dia a gente sabe que existe até muitas pessoas que dizem que São Paulo é uma cidade cinza, São Paulo é uma cidade triste. E isso justamente porque a gente sabe que não tem essa imersão cultural muitas vezes. É uma cidade que tem essa grande possibilidade, a Pinacoteca é uma gigantesca também, mas as pessoas acabam deixando passar despercebido. Então a gente trouxe como tema essa ideia de mudar a perspectiva das pessoas no cotidiano. E dentro disso a gente trouxe o nosso conceito, que é a vida é cor. A vida é cor, mas que no caso é justamente essa ideia de que a cor ela pode estar nesses pequenos detalhes, então incentivar as pessoas a terem esse olhar mais leve para a vida, enxergar essas possibilidades de um jeito diferente. Então esse foi o nosso tema e conceito, justamente tentando trazer ainda essa ligação com o nosso público-alvo, que é essa questão de que são mais jovens, então essa grande exposição, a internet, que eles possam enxergar além das telas, que eles possam olhar a beleza do cotidiano também. Bom, falando do nosso planejamento de campanha, a gente começa falando da nossa ação de live marketing. A nossa ação de live marketing, ela gira em torno de movimentar as redes sociais. Então, a nossa proposta desenvolvida aqui é trazer as pessoas para as redes sociais e enxergando essa arte no cotidiano, essa beleza nos detalhes. Como é que a gente faria isso? Nós iríamos apresentar essa proposta de divulgação, onde as pessoas seriam incentivadas pelas redes sociais individuais delas, as pessoais, a postarem uma foto de algo que elas vejam arte no cotidiano. Então, pode ser uma paisagem, uma flor, talvez um mural escrito, poemas, que a gente sabe que existe muito pela cidade também. Qualquer coisa que ela veja arte. Ela iria postar isso nos stories do Instagram pessoal dela e escreveria um pequeno texto de 3 linhas, mais ou menos, explicando o porquê que ela vê arte naquilo. E marcaria a gente pela nossa hashtag, que é arte no cotidiano também. Isso a gente começaria a fazer uma ação de live marketing envolvendo essas pessoas e divulgaria elas no nosso perfil da Pinacoteca. Então, como assim? A gente repostaria elas e faria enquetes com o público. Qual você acha que é a arte mais bonita? Fazendo essas propostas de campanha, de
desses combates divertidos, né, onde as pessoas iriam se forçar ali a ver a vida de um jeito diferente, a gente conseguiria trazer mais engajamento para as redes sociais também, porque teria essa interação do público para decidir quem vai ser a obra ganhadora, e a pessoa que ganhasse isso, no caso, certo? E a pessoa que ganhasse isso, no caso, ela recebesse mais votos, ela ia ganhar um passe gratuito anual, para ela conseguir ter acesso à Pinacoteca durante um ano, com direito a acompanhante também. Além disso, um vale presente, que é esse aqui que a gente separou, para vocês darem uma olhadinha. Esse vale presente, ele seria no valor de R$300, onde a pessoa poderia gastar na loja oficial, na loja de dentro da Pinacoteca mesmo, para adquirir produtos, coisas temáticas ali das artes, das exposições que estão acontecendo, tá? Além disso também, ela ganharia algo muito legal, que é uma ecobag personalizada com a arte dela, que ela fez. Então, a arte que ela enxergou no cotidiano viraria uma ecobag para ela levar por todos os lugares também e divulgar. Então, essa seria a nossa proposta de ação de live marketing. Agora, falando da nossa ação social, a gente teria uma parceria com a Tintas Coral. Então, seria algo que a gente promoveria um workshop bem bacana, tá? Para trazer as pessoas. Então, aquelas que participaram da campanha já nas redes sociais ou que tiveram interesse, despertaram interesse ali na arte, conseguiriam fazer parte desse workshop e assim elas conseguiriam também participar e aprender com palestras, com influenciadores que iriam ensinar conceitos tanto sobre aplicação de arte em si, então estratégias para fazer arte, mas também motivacionais sobre como a gente pode ver essa beleza nos detalhes. Além disso, como a gente falou, teria a participação das Tintas Coral, que ajudariam ali também a gente nesse investimento. Então, fariam esse projeto ser ainda mais incrível e realçar também o nosso conceito, que é a vida tem cor. Então, teria aí essa ligação da Tintas Coral com a vida tem cor também. Trazendo agora mais o lado da criação de arte, a gente focou numa identidade visual mais simples, referente como a Pinacoteca, que ela é bem minimalista, referente às artes. Então, como nosso tema é arte no cotidiano, em todas as artes que a gente fizeram, a gente colocou artes referentes a quadros, a arte no cotidiano. Então, é alguma dessas peças que a gente fez, optando sempre colocar a cor em evidente também. Então, essa é uma peça que a gente fez também para o workshop, que seria a divulgação da nossa parceira, que seria a Jenny Keller, que ela é uma influenciadora digital sobre artes, então ela seria uma convidada do nosso workshop. E essa é uma das nossas peças que a gente oferece para vocês. Trazendo agora os vídeos. Nos vídeos a gente escolheu usar uma linguagem mais jovial, justamente para incluir o nosso público-alvo. E nós decidimos começar a campanha no TikTok por esse vídeo, que vai passar. Vida. Uma palavra tão comum, mas com um conceito tão abstrato. O que é a vida? Ou melhor, o que é se sentir vivo? O cotidiano nos faz pensar que o nosso dia a dia precisa ser sempre sem graça, agitado, monótono, sem brilho. E enquanto nos privamos de enxergar ao nosso redor com um olhar diferente, o tempo continua passando. Viver de fato está nas coisas menos óbvias. São os toques sutis que envolvem, as gargalhadas sinceras que contagiam, nas folhas que se movem com o vento, em pessoas que cruzam seu caminho, ou nos sons da rua que te cercam. Muitos dizem que a arte imita a vida. E se isso é verdade, por que não usá-la para dar cor nos dias cinzas? Enxergar a beleza de cada momento muda tudo, pois nos faz entender que amar viver é o mesmo que se identificar como parte do mundo. Somos humanos. Temos a capacidade de sentir e expressar sentimentos e ideias da forma mais incrível. E isso é arte. Nós escolhemos começar a campanha do TikTok por esse vídeo. Uma palavra tão comum. Mas você sabia? Bora curtir em Justamente porque ele traz uma reflexão sobre como as pessoas estão vivendo e como elas enxergam o cotidiano. Já os outros vídeos são mais focados em trazer realmente visibilidade para a Pinacoteca, tanto como curiosidades, tanto como transporte e como chegar até lá. Você sabia? 5 curiosidades sobre a Pinacoteca de São Paulo.
A Pinacoteca do Estado de São Paulo ocupa um edifício construído em 1900, que originalmente foi projetada para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios. Só pra gente ver. Bora curtir um rolê cultural e barato em São Paulo? Vem conhecer a Pina comigo! A Pinacoteca de São Paulo é um dos mais importantes. Só pra vocês terem uma palhinha. E aqui é alguns dos mockups que a gente fez em cotidiano, como no metrô, urbano. Então aqui seria na rua, por exemplo, como fica exposto para todo mundo ver, e também tem no metrô. Aqui seria o concurso do Arte no Cotidiano, divulgando a estação de marketing, para as pessoas conferirem nosso Instagram, ver a legenda e ver como participar. E aqui seria a divulgação de outro parceiro do nosso workshop, que seria o Indiano Arte. Bom, só para dar um balanço geral, nós criamos o nosso cronograma baseado em tudo isso. Seria um mês completo só de Pinacoteca, com o tema Arte no Cotidiano. Então a gente bombardearia as redes sociais para as pessoas todos os dias estarem falando no assunto, estarem engajados. Então ali do dia 9 ao 16 aconteceria a nossa ação de live marketing. Pode passar, Lisa. E ali no dia 26 e dia 27 aconteceria o workshop. Então seriam publicações, tem reels, tem stories. Então as pessoas estariam bem engajadas com essa campanha. Eu vou falar um pouquinho do orçamento da nossa campanha. Como a Bia disse, a nossa campanha iria passar em outubro de 2023. O valor total, o investimento total seria 93 mil, sendo 28 online e 65 mil. Pode passar. A gente fez também uma divisão entre o online e o OH, em que estaria dividido entre o Instagram, TikTok, YouTube, incluindo impulsionamentos também durante a campanha para engajar melhor ainda nas redes sociais. E no OH, os relógios digitais seriam pela JC Deco, os abrigos de ônibus pela Eletromídia e o metrô pela JC Deco também. E as estações seriam na Estação Paulista, linha 2 verde, e na Estação Luz, na linha 4 amarelo. E é isso. Só pra finalizar, né, já que a gente não entregou, a gente também fez os termos de autorização de imagem e de utilização do espaço também para o nosso workshop, porque a gente faria um trabalho de tirar fotografias das pessoas participando, então esses dois também como um registro. Acho que a gente acabou esquecendo de mencionar que o workshop também aconteceria no espaço da Pinacoteca na Luz. Sim. No caso do Parque da Luz, fica ali atrás do prédio da Pinacoteca. Seria um espaço mais amplo também e as pessoas teriam mais acesso ali, um acesso mais facilitado para conseguir chegar e fazer parte do projeto também, já que ele seria aberto ao público. Isso aí. Bom, posso começar? Com vontade. Pessoal, vamos lá. Uma pergunta, tá? Vou fazer uma pergunta para colocar aquela sabe? O público de vocês mais ou menos de 18 a 30 anos. O vídeo que vocês mostraram inteiro, aquele vídeo emocional, vocês acham que vocês conseguem pegar um público de 18 a 30 anos com um vídeo emocional assim? Sim, porque geralmente a gente tem muitas pesquisas que tem pelo mundo que essa faixa etária a pessoa tem ansiedade. Então a pessoa, por exemplo, se tocaria com o vídeo. E acredito que tem pesquisas também que mostram que se a pessoa meio que estiver presa nos primeiros 8 segundos do vídeo, ela assiste ele até o final. Então eu acredito que as pessoas assistiriam completo. Perfeito. Bom, o que eu tenho aqui para destacar? Como eu falei, só vou ficar na parte de apresentação. A gente já falou nos atendimentos sobre a parte de direção de arte, a gente já comentou, vou deixar isso aqui também para o Vinícius falar. O que eu acho, assim, pessoal, domínio do tempo impecável, impecável. Falo isso porque até comentei com o pessoal, assim, estourar a apresentação, estourar o horário de apresentação, pior coisa, porque existem casos de cliente que corta a apresentação quando estoura. Vocês ficaram aqui, pelo que eu falei, pelo que eu vi aqui, ficou sobrando 45 segundos só. Até, acho que não daria nesses 45 segundos para passar os vídeos inteiros. Mas assim, eu acho que assim, não tem... Se eu falar para vocês, talvez vocês poderiam ter mostrado o carômetro de vocês nesses 45 segundos, só para mostrar a agência. Nós somos a agência Pé de Coelho, esses aqui são todos os nossos funcionários que vão atender aí a Pinacoteca e tal. Eu acho que é legal mostrar isso e eu acho que encaixaria nesses 45 segundos. Mas eu acho que assim, continuem assim, administração do tempo, ensaiem, pratiquem,
Porque vocês vão ter outros projetos, vocês vão ter outras ocasiões em que, se estourar o tempo, vocês são interrompidos. E normalmente estoura o tempo na hora da criação, e aí a criação fica de fora. Então a criação é o que precisa ocupar o maior tempo na apresentação. Então já destaco aqui positivamente domínio da apresentação. O domínio de como vocês falaram também, o domínio de todos que falaram, sensacional, muito bacana também, demonstrou aí que vocês estavam dominando, que vocês produziram, ótimo. Muito legal mostrar o cronograma, a gente já falou disso, mas mostrar no cronograma de como vai ser distribuído, né, como vão ser distribuídas as postagens nesse período, e mesmo que você tenha ali todas as postagens, você não criou todas, só o fato de vocês terem mostrado algumas e depois a gente tem uma ideia da identidade visual que vai ser aplicada para as outras, então muito legal mostrar isso também, eu acho que vale muito a pena. Coisas que eu acho para corrigir, tá? Que aí é pontos de melhoria. Não precisa falar que vocês fizeram a pesquisa no Forms, sabe? Fala que vocês fizeram uma pesquisa e ponto. Se foi no Forms, se foi uma pesquisa que vocês foram na rua, que vocês contrataram uma empresa para fazer, não tem problema. O que importa é que vocês fizeram uma pesquisa que colheu dados e esses dados foram usados para você criar uma campanha. Ponto. Não destaca se foi por Forms, não destaca se foi por pessoa fazendo assim, não destaca nem o número de pessoas que responderam. Só fala que vocês fizeram uma pesquisa e a tabulação dos dados é aquela que vocês mostraram. Ponto. Não precisa falar, por exemplo, porque senão pode ser que uma pessoa chegue e fale, mas uma pesquisa por Forbes não retrata a realidade. Não, vocês fizeram uma pesquisa e ponto. Tá? Acho que isso é importante também. E só uma outra coisa assim, muita atenção depois no PPT com os errinhos de digitação. Depois que vocês fizerem o PPT, eu acho que vale a pena um pente fino ali. Porque tinha, por exemplo, erros de digitação, tinha, por exemplo, o nome do cliente com letra minúscula, caixa baixa. Tinha algumas coisas, por exemplo, etária, estava com 2 acentos, estava com acento no E e no tá. Então, assim, tem algumas coisinhas assim que eu acho que é ponto. Para mim, por exemplo, eu não sou professor de redação, mas talvez se vocês estivessem apresentando para a Cristina, que é de redação, ela ia na hora bater o olho nisso. Então, assim, erro de digitação não é nem erro de português, tá? Mas erro de digitação, às vezes, por exemplo, faltava um pluralzinho, essas coisas. Atenção, tá? Quando vocês forem fazer, assim, dá um pente fino depois na apresentação, dá uma lida, tudo. Reduz a quantidade de texto, tá? Sabe? Por exemplo, no live marketing de vocês explicaram bastante, estava tudo texto ali. Mas se vocês colocassem uma foto ali de uma simulação de como seria, não precisa nem ser o de vocês, um mockup, mas, por exemplo, uma foto de como seria essa ação, aonde seria, e enquanto vocês falam, é muito melhor do que colocar aquele volume de texto. Mas, assim, essas coisas que eu falo assim, coisa que vocês conseguem corrigir isso fácil, tá? Simples. Mas o mais importante é isso, domínio do tema, domínio do tempo, a propriedade com que vocês falaram, a postura que vocês mostraram, vocês estão de parabéns, continuem assim. Obrigada. Certo? Vinícius, fica à vontade. Bem, vamos lá, vou falar um pouquinho dos pontos que eu anotei aqui, qualquer coisa que quiserem justificar também, ok? Primeira pesquisa, achei interessante já ter uma pesquisa ali mostrando para o cliente um pouquinho do público que vocês foram atrás, né? Uma coisa só que eu acredito que eu ficaria curioso como cliente, além de saber o público que vocês querem alcançar, um pouquinho do público talvez já frequenta lá, né, que isso pelo menos, né, é lógico que a galera de marketing de lá já teria, mas fiquei curioso em saber quem que já frequenta, né. Policiamento na parte ali da SWOT, fiquei um pouquinho confuso, assim, sabe? Como é que a gente, a Pinacoteca, a galera de marketing aqui de criação, influenciaria nisso? Não entendi muito bem, entendeu? Então, isso eu não achei muito relevante, mas talvez tenha alguma justificativa que eu não peguei, só fiquei um pouquinho confuso, ok? A ação da hashtag achei bem legal, a EcoBag aqui também achei um diferencial bacana, né? O Vale Presente também bem legal. Os vídeos achei muito interessante, porque hoje em dia a maioria do conteúdo para aprender a galera tem que ser vídeo mesmo, então acho que vale muito a pena, ficou bem legal. E uma coisa da apresentação que eu achei que poderia ter, talvez uma sugestão para ser mais explorada aí na próxima, eu vi muito preto e branco na apresentação, para uma apresentação que é cor na vida, né? A vida é cor. Então, talvez até depois que começasse a falar desse tema, talvez fosse legal o slide começar a ficar mais colorido, coisa do tipo. Acho que seria bem interessante. Na peça
no mockup do ponto de ônibus, o contraste no amarelo, não consegui ler. O que estava escrito lá, não consegui ler nada. Tinha um rosa que estava dando para ler, foi uma só no amarelo e o branco que não tem um contraste legal, eu daqui não consegui ler o que estava escrito. Na apresentação também do mockup, uma coisa que fica de sugestão para os próximos, para explorar bastante, é QR Code. Eu acho que vale muito a pena, porque né, a pessoa está passando ali no dia a dia, viu, se interessou, mas às vezes se não tiver um QR Code para ela já abrir uma guia e deixar para ver depois, talvez ela até esqueça, ou vai pesquisar no site, ou vai no Instagram, então talvez ela não ache muito bem onde que está, e uma vantagem do QR Code é justamente levar o cliente para onde você quer, né? Direcionar. Então ele vai clicar no QR Code, ele vai para uma página específica, então ele já vai saber o que ele pode fazer, já vai ler mais informação, vocês vão ter dados dele depois, né? De quem que acessou, de onde que acessou, de que rua que veio, então isso vale muito a pena, apesar de que talvez, acho que vocês não tenham tido aula focado muito em marketing, nessas coisas mais digital assim, acho que não veio ainda. Já o orçamento de mídia, o Christian falou para mim que vocês não tiveram aula de mídia ainda, já teve um planejamento de mídia muito legal também, já ter algo adiantado aí. E bater o tempo certinho. Acho que só isso de consideração. De resto, muito bom. Parabéns. Quer comentar o que o Vinícius falou? Eu acho que foram pontos extremamente relevantes pra gente, que a gente já consegue identificar para nos próximos trabalhos a gente poder aplicar essas técnicas e apresentar da melhor forma possível também. Isso é muito legal. Dos slides ficar mais coloridos, você vai passar fácil. É legal mesmo, né? Depois que apresenta o conceito, começar a ficar colorido é uma boa sacada. O QR Code é muito bom também. É muito bacana isso, porque eu até, assim, QR Code, tem muita gente que coloca QR Code em peça digital. Se o cara já está no celular, eu acho que o QR Code em uma peça digital é irrelevante. Mas nas peças impressas, né, out of home, eu acho que vale a pena. Pessoal, isso que vocês fizeram, isso aqui tá muito bonito, muito bem feito, muito legal mesmo, assim, a ecobag, pô, tá pronta praticamente, né, isso aqui poderia ser levado. E só uma outra coisa que aí também vale a pena, vocês não tiveram realmente aula de mídia, e vocês vão ter, é legal vocês terem feito essa proposta, muito bacana, até por uma coisa que vocês não tiveram, e nem tiveram também essa parte de publicidade digital interativa. Mas, só uma outra coisa, por exemplo, quando tem um jogo de futebol, o time de futebol paga uma guia para ter um efetivo policial para fazer a segurança do jogo. Então ele vai falar quantas pessoas vai ter, a polícia ela emite também ela faz um cálculo de quantos policiais são necessários para fazer a segurança com aquele público estimado, e aí eles geram uma guia e o clube paga. Provavelmente a Pinacoteca também faria isso, dessa forma, para vocês colocar. E aí isso é legal que se vocês, por exemplo, forem real, se fosse real mesmo, teria que ter colocado lá na mídia quanto que seria o efetivo policial, só que a gente não tem como fazer esse levantamento. Mas só a título de curiosidade é assim que funciona. Quando você precisa da polícia, você paga para o Estado para você ter ali um efetivo que está relacionado com a quantidade de pessoas. Então você tem que estimar quantas pessoas vocês estão pensando na ação de vocês. Mas assim, muito legal pensar nisso porque viu que é uma coisa que é fruto da análise SWOT, né? Macro e microambiente, porque é uma região perigosa, perto ali, né, da Cracolândia e tal. Então pensar nessa ideia da segurança, acho que isso é um ponto importante também. Mas, como a gente falou, parabéns, pessoal. Parabéns. Legal. Certo? Isso aí.